O repórter da Rede Record de televisão, Arnaldo Duran, revelou que é portador de uma doença grave e rara, a Síndrome de Machado-Joseph. A síndrome de Machado-Joseph não tem cura e geralmente surge na fase adulta. Atinge o sistema nervoso, a coordenação motora do paciente. A sensação de desequilíbrio é o sintoma mais comum. Quem tem a síndrome, além de não conseguir engolir direito, perde a fala e a visão fica prejudicada. De origem açoriana, a síndrome afeta 1 a cada 100 mil pessoas no Brasil. Na região dos Açores, em Portugal, a incidência é de 1 a cada 140 pessoas. Hoje nós sabemos que a maconha contém muitas substâncias de potencial terapêutico, como o CBD, o CBG, o CBC, o CBDV, etc., que tem várias propriedades de interesse medicinal, são analgésicos, estimulantes de crescimento de osso, anti-inflamatórios, imunossupressivos em alguns casos. Riquíssima em compostos, né? São cerca de 1.500 compostos que interagem entre si, né? Então, assim, a pessoa pergunta, mas, por exemplo, eu tenho epilepsia, o que eu preciso utilizar? É CBD, é THC? Na verdade, você precisa da planta toda, porque vai precisar, lógico, né? A grande maioria das vezes são quimiotipos ricos em CBD, mas também vai precisar de um THCA, vai precisar de um CBN, vai precisar de um THCV, vai precisar de outros canabinoides. Então, assim, temos muitos efeitos farmacológicos, vocês podem estar acompanhando esse artigo do professor Rafael Michula, que ele coloca, né, o analgésico, antiespasmódico, antianorético, neuroprotetor, anticâncer, e aí vai. Porque ele tem ele é uma potente bactericida, anti-inflamatório, analgésico, corticoide, ele é 2 vezes mais potente do que a hidrocortisona, sem ter os efeitos colaterais da hidrocortisona, imunorregulador, neuroprotetor, regeneração cerebral, aumenta a proliferação de neurônios no hipocampo, aumentando a memória. Psiquiátricas, por exemplo, epilepsia, Parkinson, esclerose múltipla, depressão, entre outras. E é por conta dessa riqueza toda, dessa planta tão completa, com tantos compostos, onde cada composto tem uma ação terapêutica e a interação terapêutica entre eles potencializa a ação ainda mais, que nós podemos dizer que ele é indicado para inúmeras doenças, né? Então, assim, para muita coisa, ele vai falar, poxa, mas ele serve para tudo? Às vezes até meus filhos falam, né? Tem uma farmácia e eles falam, pô, mas agora tudo é com a cannabis, né? Por que não usa outra coisa? Porque ela vai ajudar muita coisa com baixíssimo efeito colateral, e realmente ela acaba servindo praticamente assim para tudo, né, para muita coisa. Talvez essa redundância e a modulação dos canabinoides, dos endocannabinoides, da ação de outros neurotransmissores, explique a ampla faixa de funções associadas à ativação ou inibição dos receptores canabinoides. Né? Que eu coloquei uma lista e terminei essa lista com etc, porque são diversas funções orgânicas que são mediadas pela atividade do sistema endocannabinoide. Hoje nós sabemos que o sistema canabinoide não é um detalhe do corpo humano, ele não é uma nota de pé de página no livro-texto, na verdade ele é um sistema central, ele faz parte do metabolismo de inúmeras funções fisiológicas, relacionadas a inúmeras funções fisiológicas. É por isso que ele tem tantas aplicações médicas, porque ele de fato ele se encontra numa espécie de encruzilhada metabólica entre diferentes processos com efeitos em resposta imune, apetite, sono, ansiedade, emoção, dor, locomoção, funções cardiovascular e respiratória, pressão intraocular, inflamação, reprodução, sexo, remodelagem de circuitos neurais, formação de novas memórias, extinção de memórias traumáticas, neuroproteção, neurogênese, percepção, coordenação motora, fluxo de pensamentos, criatividade, motivação, etc. Na verdade, é muito difícil dizer qual é o aspecto da cognição humana, da vida mental humana e mesmo da sua saúde que não está relacionado com o sistema canabinoide. O tema, ele é o que rege, ele que modula várias situações do nosso corpo, como o equilíbrio, o nosso humor, até o nosso comportamento e nossa personalidade. A doença de Machado-Joseph, também chamada ataxia espinocerebelar do tipo 3, ela é uma doença primariamente neurológica, ou seja, ela afeta o sistema nervoso, e ela é uma doença degenerativa, de caráter progressivo, que envolve fundamentalmente o cerebelo.
Essa doença ela causa uma atrofia na estrutura do cerebelo, promovendo uma alteração do equilíbrio e da coordenação motora nos pacientes. Todo mundo tem o gene da ataxina, mas especificamente nos pacientes com SCA3, esse gene é um gene maior e ele produz uma proteína que tem uma atividade hiperativada, que a gente chama de poliglutamina, que essa hiperativação, essa poliglutamina, ela acaba lesando diversas células neurológicas. E na literatura, hoje, na parte clínica, na prática mesmo, a gente tem muitos protocolos validados com exercícios, como o método Lee Silverman e Parkinson, que já estão bem consolidados na literatura para pacientes com Parkinson. Mas a gente não tem protocolos baseado na literatura, estudado para ataxia. Então, a gente tem o efeito do canabidiol de uma maneira mais global, como antibacteriano, como antitumoral, como anticonvulsivo, como anticonvulsivante, anticonvulsivo, desculpe, como anti-inflamatório, antioxidante, antipsicótico, neuroprotetor. O que mais dói é a pessoa pensar que a gente está bêbado. Eu não bebo. Mas é muito comum, assim, eu sair de manhã, tanto no Rio quanto em São Paulo, aí, aquele repórter logo de manhã já está bêbado. Aí dá uma raiva. Mas depois que dá raiva, você pensa, mas a pessoa não tem culpa nenhuma. Como ela vai adivinhar que você não está bêbado se você tem todos os sintomas de uma pessoa embriagada? Que eu queria que as pessoas soubessem que eu não bebia às 7 horas da manhã. Eu não fui bêbado trabalhar. E eu chorei em primeiro lugar, não por mim, mas por não ter compreendido a minha mãe, a minha avó, minha tia. Porque, Gugu, eu pensava que elas falavam daquele jeito para chamar atenção. Eu achava que era coisa de velho, assim, de necessidade de carinho, de atenção. E não era nada daquilo. É uma população que é difícil chegar até aos atendimentos, porque tem muito desequilíbrio, eles têm muita dificuldade motora. Não só pela dificuldade de comunicação como locomoção, esses pacientes às vezes têm um componente de depressão. Ele atua também aumentando a serotonina, como um antidepressivo. Existem também estudos em roedores mostrando que o aumento de neurogênese promovido pelo sistema canabinoide pode levar a que animais saiam de um estado depressivo, ou seja, pode ter um efeito antidepressivo e ansiolítico que possa reduzir a ansiedade dos animais. Muito recentemente, algo recentemente, em 2017, esse artigo foi publicado na Nature Medicine, é um artigo extremamente importante de um grupo alemão de muita credibilidade, do André Zimmer, foi feito em camundongos, ou seja, não se trata de um efeito placebo. E os animais foram tratados ou com veículo, uma substância inerte, ou com THC, que é justamente um dos canabinoides que é muito demonizado. Fala-se muito mal do THC em alguns círculos médicos no Brasil. E esse é um bom exemplo, um artigo bastante importante mostrando que isso não deve acontecer, que nós devemos entender que o THC tem propriedades terapêuticas importantes. Esses animais foram tratados por 28 dias com THC e depois eles foram testados em diferentes tarefas de reconhecimento de objetos, reconhecimento de outros animais e de navegação espacial. E eu vou mostrar para vocês aqui só o resultado da navegação espacial. Vocês estão vendo aqui animais jovens, aqui esses gráficos, animais maduros, já adultos, e animais idosos, tá certo? E aqui é o tempo que os animais têm para sair do labirinto. Vocês veem que essa latência para os animais jovens ela é menor para o veículo do que para o THC. Isso significa que os animais tratados com THC foram menos capazes de sair daquele labirinto, ou seja, que os animais jovens ficaram mais espertos, mais adaptados ao ambiente sem o THC. Por outro lado, nos animais maduros, adultos e nos animais idosos, nós verificamos o contrário. Essa linha tracejada do THC está abaixo da linha do veículo, tanto aqui quanto aqui. Então, o que vocês estão vendo é que no caso dos animais adultos e idosos, foi benéfico para os animais, cognitivamente benéfico, o tratamento com THC. Os animais ficaram mais espertos com THC. Um animal idoso com THC ficou tão esperto quanto um animal jovem sem o THC.
preso dentro do próprio corpo. Assim, vive o portador da síndrome de Machado-Joseph. Eu dou a comida para ele, eu dou banho, eu faço tudo por ele, né, por os dois. Porque eu tive medo, Gugu. Eu tive muito medo. Muito, muito, muito medo. Eu passei uma noite em casa, no Rio, sentado no sofá, chorando, chorando, chorando. Eu tive muito medo. Não tive medo de morrer. Tive medo do sofrimento. De ficar entrevado, ficar sem condição nenhuma. Faz atrofia, eles vão realmente emagrecendo muito e vão tendo uma atrofia dos membros superiores, das pernas. Eu era cabeleireiro, eu tava cortando cabelo e a perna dobrava. Perdia a força na perna? Perdia sem perceber. Quando via a perna, quase que ia pro chão. Tem um outro grupo que acaba fazendo movimentos anormais. Eles, às vezes, têm um quadro de contração muscular involuntária do pescoço, às vezes, contração muscular involuntária da testa. Então, lembra muito uma marcha de uma pessoa ébria, né? Então, aí, essa dificuldade de equilíbrio, de manter o centro, essa base mais alargada é muito característica. O importante é não fazer para se cansar, porque senão... Que vale bem nessa paciente, né? Desde já a dificuldade de levantar, que é uma astasia, isso, de dificuldade de manter em pé, né? Que ela está caindo, ó. Essa paciente apresenta aí uma síndrome de Pisa, né? Ela acaba que vai deslocando todo o seu peso para a direita. A questão da dismetria, ó, foi pedir para ela pegar uma garrafa, não conseguiu alcançar o alvo. Porque medicação não faz tanto efeito, o paciente não se sente contemplado com a medicação. Sim, então, o que realmente faz ajudar eles é a reabilitação. Isso que minha dificuldade para caminhar já está bem elevada. E na fala também. Tá difícil para entender o que eu falo às vezes. Em humanos, o CBD tem se mostrado de pouco impacto para uma ansiedade basal, mas tem boa ação na ansiedade e no medo causados por uma situação específica. Reduz a espasticidade do espasmo muscular e alivia a dor crônica. Isso é muito importante para a vida inteira de vocês. A gente já sabe que o sistema endocannabinoide, ele regula o estresse e a inflamação. E as deficiências nesse sistema podem estar envolvidas na vulnerabilidade a doenças crônicas. O que eu estou dizendo aqui? A gente sabe, por exemplo, que no momento em que a gente fica estressado, inflamado, é a mesma coisa, entendam como a mesma coisa, o estresse e a inflamação são a mesma doença, tá? O estresse vulnerabiliza o nosso organismo para as doenças, tá? A inflamação crônica faz com que nós ficamos mais vulneráveis a ter qualquer doença crônica. O estresse pode causar uma deficiência no sistema endocannabinoide, porque nós não fomos feitos para viver em estresse constante o tempo todo, entendeu? Do estresse, 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, vivendo sob estresse. Isso faz com que o nosso organismo fique vulnerável às doenças crônicas. Por quê? Porque altera-se hormônios, né, defensores do estresse. Eles começam a trabalhar em menor quantidade. Então, é importantíssimo que a gente entenda o papel do estresse e da inflamação. A ativação do receptor CB1 ajuda a diminuir essa resposta de estresse, né? Essa resposta, essa memória do medo. Ele extingue a memória de medo. Uma outra coisa importante é que melhora a depressão e a fadiga. A gente sabe que também é uma queixa pouco atendida no tratamento tradicional. A apatia, a fadiga, ela tem muito pouca resposta, né? Quando a gente usa, a gente tenta melhorar esse sintoma, a gente usa psicoestimulante, e muitas vezes correndo o risco dos efeitos colaterais, porque ele vai acabar trazendo taquicardia, aumento da pressão arterial, e aí com uma resposta terapêutica não satisfatória, né?
cerca de 30% deles, às vezes, tem uma alteração do sono super, super relevante, tem também apneia obstrutiva, tem insônia. Então, o acompanhamento médico, pessoal, é para a gente tentar manejar sintomas que melhoram a qualidade de vida. Por quê? Porque, às vezes, tem indivíduo que, por causa da espasticidade, tem cãibra toda noite. Aí ele não consegue dormir. Aí ele, sem dormir, a vida dele ele fica mais depressivo. Aí ele sente mais dor. Sem dormir, ele começa a chamar muito o acompanhante. O acompanhante começa a ficar muito estressado e muito irritado. Aí a casa começa a fazer assim. Temos mais de 30 doenças, né, declaradas e estudadas, mas na prática, quando você vê, geralmente é por dor, por tristeza, para modular o humor e também para a questão do sono, que ela ajuda bastante. O PSQI é uma escala para sono. E aqui o que ele está avaliando, na verdade, é o seguinte. As pessoas que tinham ansiedade melhoraram tanto da ansiedade quanto do sono. E as pessoas que tinham transtornos do sono melhoraram a ansiedade e também o sono. Na prática clínica, né? Então, nós temos as pessoas fazem uso da cannabis para o uso adulto, especialmente, apesar de se acreditar que é apenas recreacional, mas é terapêutico, muitas vezes para dor, para humor e para sono. Então, uma pessoa que passa o seu dia cansada, estressada, não consegue dormir, ela faz o uso, ela está fazendo um uso terapêutico medicinal. Falando do canabidiol na ansiedade e no sono. Depois de 2 meses, ainda existia 78% de melhora da ansiedade e 56% de melhora do sono, né, de pessoas que tiveram melhora do sono, e pouco aumento dessa piora com o uso do canabidiol. Então, em alguns pacientes, cerca de 30% deles, às vezes até numa fase inicial, eles se sentem como se ele tivesse com um raciocínio lento. Às vezes o familiar fala uma coisa com ele, ele tem um tempo de resposta que demora um pouco. Tem um subgrupo, às vezes, já numa fase mais final da doença, que eles ficam assim, às vezes você fala uma coisa, ele chora, mas ele não sabe nem o motivo que ele está chorando. Ele tem, às vezes, até um choro imotivado, sem propósito, né? Isso pode acontecer também. Eu tenho pacientes, assim, de ataxia que usa medicação, né, para essas alterações, para distonia, e aí acabam eles falam, tô dopado, fica sonolento, tô dopado. E isso também agrava mais a situação fonoaudiológica, porque ele tem um prejuízo, né, na musculatura, do tônus, da mobilidade, e também tem sob efeito do remédio, que deprime aí o sistema nervoso. E aí ele fica com mais dificuldade para falar, articular. O neurotransmissor mais relacionado à memória é a acetilcolina. E que esses remédios que a gente usa para tratamento de doença de Alzheimer, na sua fase inicial, principalmente a inicial e moderada, são os anticolinesterásicos. Então, o que esse anticolinesterásico faz? Ele exatamente ele vai competir com a acetilcolinesterase. Então, ele vai bloquear o efeito dessa enzima que degrada a acetilcolina, disponibilizando mais acetilcolina. Então, ele faz com que você tenha um teor maior de acetilcolina, melhorando a neurotransmissão. E é exatamente isso que o THC faz, né? Então, nesse aspecto, o THC funciona de uma maneira muito parecida com que os remédios da fase inicial para a doença de Alzheimer, né, inicial e moderada, fazem. Os pacientes, então, que usam a cannabis para fins medicinais, 94 deles relataram que o consumo da cannabis melhorou sua condição clínica, 94%. 73% relataram substituição dos medicamentos pela cannabis. 4 em 10 consumidores relatam usar a cannabis para aliviar a dor, refletindo, inclusive, a crescente pesquisa, né, sobre a dor. E, além disso, 6 em cada 10 pacientes relatam o uso da cannabis para substituir especificamente as prescrições ou os analgésicos de venda excessiva. O CBD, ele melhora a memória, a ansiedade e o sono. Então, a gente sabe que o sono também é uma demanda
pouco atendida, né? Os medicamentos que a gente tem ou deixam o paciente muito dopado ou não funcionam. A ansiedade também é uma outra queixa importante. E a própria questão da memória em si, que é, vamos dizer assim, o carro-chefe dessas doenças, né? Então, idosos com uso crônico e excessivo e tendem também a reduzir outros tipos de medicamentos. Então, por exemplo, ansiolítico, antidepressivo, medicamentos para convulsão. O THC também diminui a liberação de glutamato, com diminuição da neurotoxicidade na cascata neurodegenerativa. Parecido um pouco, então, com a medicação que a gente usa da fase moderada grave. Então, a medicação, o que acontece? O glutamato em excesso, ele é neurotóxico, né? Ele acaba levando à morte celular. Então, o que acontece? Ele vai diminuir, então, esse glutamato, diminuir essa neurotoxicidade para preservar mais a célula, então protegendo mais a célula cerebral, né, o neurônio. Então, de uma certa maneira, a gente vê que fora todos os outros efeitos que a cannabis tem, ele tem, o THC, no caso aqui, tem efeitos muito parecidos com os medicamentos alopáticos que a gente tem no mercado, né? Às vezes, o que acontece também é que eles se sentem um pouco desmotivados, mas eles têm cognição, por exemplo, para fazer as terapias normalmente. Talvez os que não façam é mais por uma questão motivacional do que uma questão de prejuízo cognitivo em si. Maconha aumenta o apetite, reduz a ansiedade, reduz a dor, ela permite que a pessoa tenha um sono de melhor qualidade, ela permite que a pessoa se engaje em atividades prazerosas com mais facilidade. Então, cientistas acreditam que o uso de canabinoides externos, no caso a maconha, poderia ter efeitos variáveis na motivação para o exercício. Alguns poderiam ter uma potencialização dos efeitos motivacionais. Ela não é uma doença que afeta só a medula ou só o cerebelo. Que a grande dificuldade para a gente que mexe com SCA3 é que eu tenho vários órgãos neurológicos, várias estruturas do sistema nervoso que são acometidas. E não existe um medicamento que seja capaz de atuar nos diversos órgãos, nas diversas estruturas para protegê-las ou regenerá-las. Eles são neuroestabilizadores, eles estabilizam todo o sistema nervoso, o sistema imunológico, porque os fitocannabinoides, eles fazem uma neuroestabilização, eles têm a modulação do sistema neurológico, imunológico, e também ele ajuda na neuroinflamação. O CBD vai diminuir, então, a neuroinflamação, tem o efeito antioxidante e o efeito neuroprotetor. Mas todo esse efeito neuroprotetor, né, e todo esse efeito com relação à proteína tal e à proteína beta-amiloide, a gente não sabe até que ponto essa influência toda pode modificar o curso da doença, que é uma coisa que hoje é impossível com os medicamentos que a gente tem, que são medicamentos sintomáticos, né? Então, pode estar falando de uma outra percepção dessas doenças degenerativas, né? É que os fitocannabinoides, eles também têm um papel neuroprotetor importante. Esse uso dos fitocannabinoides, eles também vão promover uma menor degeneração, principalmente hipocampal e amigdaliana, que a gente observa nos pacientes com epilepsia mal controlada. E essa neuroproteção pode promover maior qualidade de vida. Então, quando a gente não tem esses endocannabinoides fazendo isso, né, pelo menos da maneira adequada, a gente pode usar, então, os fitocannabinoides para que ocorram, então, todas essas transformações aí dentro do sistema. Então, e os terpenos, além deles fazerem parte desse efeito cognitivo, eles acabam sendo muitíssimo importantes, porque eles vão modular a ação dos canabinoides. Então, eles que vão regular o efeito psicoativo, né? Então, eles vão fazer a interação entre os canabinoides. Então, é fundamental a importância dos terpenos na planta. Além deles mesmo, já tem as suas próprias características terapêuticas, como bactericida, anti-inflamatório, sedativa.
e serem os responsáveis pelo sabor e pelo aroma da planta. Então, aqui, como vocês podem ver, então, cada terpeno também tem a sua ação terapêutica. Então, por exemplo, aqui o linalol, presente na lavanda, então ele é ansiolítico, né? Ele é sedativo. Então, cada um aqui tem uma ação terapêutica e ele também faz parte dessa interação junto com os canabinoides. Nesse caso, uma senhora de 62 anos, né, que relatava ansiedade, agitação e dificuldade para dormir. O objetivo clínico dela era usar o CBD para reduzir a agitação e facilitar o sono, né? Mas tinha dúvidas quanto à dose e, aparentemente, o CBD parecia não estar funcionando. Essa era a queixa clínica. Por isso é que o Dr. Pedro Pierro prescreveu o My Cannabis Code para a gente tentar entender se existia algo no metabolismo dela que justificasse talvez uma dose diferente ou essa aparente perda de eficácia do CBD, tá? ou ausência de eficácia do CBD. Então, olha que interessante. Nessa paciente, ela tinha um risco reduzido para impacto no cotidiano, risco reduzido para estado psicológico comportamental, risco reduzido para função cognitiva e um risco aumentado na utilização crônica de fitocannabinoides, tá? Como eu mencionei para vocês, esses 4 efeitos adversos eles se aplicam mais ao THC do que ao CBD. Então, no caso dela, que estava tomando praticamente CBD, né, para o CBD puro, não é relevante. Mas é uma paciente que poderia usar algum grau de THC com uma determinada segurança, tá? Visto que o único risco aumentado é em relação à dependência. E para um uso para dormir seria uma dose baixa de THC, pouco potencial de causar dependência, tá? No caso do metabolismo, ali embaixo, a gente vê que o metabolismo do THC é neutro, mas o do CBD é bastante aumentado, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que possivelmente ela precisaria de uma dose de CBD maior. Se o metabolismo é acelerado, quer dizer que ela está degradando o CBD muito antes dele fazer efeito, tá? Por isso que uma dose típica de 20, 30 miligramas de CBD por via oral, eventualmente não é suficiente para esses pacientes e dá a impressão de que o CBD não funciona, tá? Mas o polimorfismo ali não é de eficácia, é um polimorfismo de metabolismo. E só por curiosidade, as doses recomendadas de THC máximas, né? E aqui o resultado, tá? CBD com metabolismo acelerado, metabólito com metabolismo neutro e o único polimorfismo associado a efeito adverso que era relevante em relação à utilização crônica de fitocannabinoides, que não interessa no caso do CBD, porque ele não tem esse potencial de causar dependência, tá? Então, a prescrição foi modificada de CBD puro para um CBD com óleo de cânhamo, né, na proporção de 20:1, nesse caso. Então, e foi aumentada a dose de CBD, né? Então, a dose de CBD passou de 30 para 60, dobrou, e como era um extrato 20:1, também tinha uma proporção muito pequena, de 3 miligramas de THC, que para essa paciente é super seguro, confortável, e ela obteve os resultados clínicos desejados, mudando a composição de CBD puro para full spectrum em cânhamo, né, e dobrando a dose de CBD. Percebam que interessante, que impacto real, que impacto verdadeiro, né, e que tomada de decisão clínica baseada em evidência, né, de maneira personalizada e baseada em evidência. É tudo que a gente quer e que a farmacogenética proporciona. Em Israel, atualmente, existem 25 mil pacientes tratados com cannabis medicinal, não tem preconceito com a cannabis, ao contrário, em muitos lugares as pessoas recebem já maconha medicinal logo no início, ao serem internadas, admitidas no hospital, e existe lá um interesse muito grande, tanto dos cientistas quanto das empresas, em criar uma medicina personalizada utilizando a maconha medicinal. Então, no laboratório do David Mary, que é um cientista muito importante em canabinoides, lá no Technion, no Instituto Israelense de Tecnologia, eles estão pesquisando vários canabinoides diferentes, não apenas THC e CBD, e buscando para casos específicos, para um tumor específico, ou no caso de câncer, ou para uma epilepsia específica, no caso de uma epilepsia congênita, estão buscando fazer cultura de tecido com as células daquele paciente, naquela condição, naquele momento, e aí aplicar várias combinações diferentes de canabinoides, usando robôs para poder fazer todas essas misturas, automaticamente pipetando isso em muitas plaquinhas diferentes, para depois dizer, olha, para essa pessoa, para essa
paciente em particular, com essa condição específica, nesse momento a melhor combinação é tal. E aí produzem esse remédio. Isso, evidentemente, está há anos-luz do Brasil, que ainda está discutindo a possibilidade de legalizar outros componentes psicoativos da maconha que não sejam o canabidiol. As pessoas continuam tratando a maconha como sendo do mal e o canabidiol como se fosse uma coisa do bem, quando, na verdade, todas as substâncias contidas na maconha, não só os canabinoides, mas os terpenos, os flavonoides, têm interesse medicinal e precisamos fazer mais ciência e não menos para poder avançar. Determinação e coragem. Se você tiver determinação e coragem, você consegue.